agradecer a presença de todos e humildemente dizer-vos que este é um espaço de partilha em que iremos tentar decifrar aqui alguns conceitos básicos neste domínio da cibersegurança. Evidentemente que a cibersegurança hoje comporta duas grandes realidades, uma que normalmente associamos sempre àquilo que é a segurança do ponto de vista militar e das infraestruturas críticas num país, mas também tentando olhar para ela do ponto de vista daquilo que cada um de nós, ou seja, trazer aqui um olhar tão próximo e tão pessoal quanto possível naquilo que é o papel que todos devemos ter do ponto de vista da manutenção de um Estado ciberseguro. Iniciamos aqui esta apresentação, que visa, como disse, humildemente pensar estas questões da cibersegurança e do ciberespaço, e agradeço-vos mais uma vez disporem do vosso tempo em final de dia para se reunirem aqui connosco neste ambiente que espero que seja tão profícuo quanto possível na nossa reflexão. Do ponto de vista das ideias-chave, daquilo que serão pontos-chave para analisarmos ao longo destes próximos 30 minutos, como disse muito bem o Sr. Professor, tentaremos condensar o mais possível num tema que é tão rico. Veremos aquilo que são conceitos e tipos de ameaça, enfim, conceitos-chave em cibersegurança, qual é o papel das pessoas e da sociedade, no fundo, como é que a cibersegurança nos afeta a todos enquanto cidadãos no nosso dia-a-dia, de que forma é que as empresas e os negócios têm aqui uma responsabilidade acrescida, e já iremos ver em detalhe, e, finalmente, o que é este conceito que tem um anglicismo que, como imaginam, neste meio é quase o nosso dia-a-dia, é metade dele falado em inglês, que é a segurança by design. Significa o quê? Segurança por defeito. Se quisermos em português, de uma forma mais simples, de que forma é que nós devemos pensar a segurança de uma forma ou de modo incorporado nas nossas infraestruturas, seja ao nível da construção civil, seja ao nível da concepção do negócio ou da construção até da nossa própria casa. Frequentemente, quando construímos uma casa ou quando fazemos algum tipo de empreendimento, não nos ocorre de imediato o papel que em certo projeto as medidas de segurança podem e devem assumir. Portanto, do ponto de vista da cibersegurança, e mais uma vez o inglês, percebemos que vivemos aqui num contexto rodeado de anglicismos, de ideias que estão normalmente associadas em termos em inglês, os próprios nomes dos vírus e das ferramentas usadas para fazer ataques têm muitas vezes também, aliás, designações anglo-saxónicas, por uma questão até de normalização, outras vezes recorre-se ao latim, que é, como se sabe, desse ponto de vista, também ele universal para designar ferramentas que possam perpetrar ataques do ponto de vista informático. Em detalhe, diremos que o termo ciberespaço foi pela primeira vez usado, e vejam como é interessante, por um romancista de ficção científica. Antes disso, nunca ninguém tinha usado o termo. Ele surge pela primeira vez na década de 80 num romance do Sr. William Gibson, que postula um futuro longínquo em 2025. Vejam bem, hoje, quantos anos faltam? E ele, em 82, usa esta expressão no seu romance, que depois foi sendo apropriada, e vejam, a curiosidade aqui reside no facto de se tratar de uma obra de ficção que se transpõe hoje para a nossa realidade. E, de facto, o ciberespaço tem ali também esta evolução que nós todos conhecemos a partir de McLuhan, o conceito de aldeia global, ainda na década de 60 do século passado, e que nós, na área da comunicação, e quem aqui esteja desta área certamente teve de trabalhar muito, este autor canadiano, este sociólogo canadiano, Marshall McLuhan. Depois o termo Sociedade de Informação, que é um termo cunhado a meias por dois investigadores, Turan e o Daniel Bell, e finalmente, numa época mais recente, o catalão Manuel Castells, que vem falar da sociedade em rede. E, de facto, é essa sociedade em rede que nós hoje analisamos quando pensamos estas questões do ciberespaço. O ciberespaço é, portanto, uma realidade imaterial que nos envolve e que está em toda a parte, poderemos assim dizer. Em concreto,
qualquer pessoa nesta sala, aqui neste meu estimado auditório, hoje, durante as últimas 12 horas, já terá tido algum contacto com esse ciberespaço. Nem que seja porque foi uma máquina de multibanco levantar dinheiro, ou porque fez um pagamento numa superfície comercial com um recurso a um cartão, ou ainda porque utilizou o seu telefone móvel para realizar uma chamada ou para enviar uma mensagem. Portanto, há que partir desta noção omnipresente do ciberespaço para, num primeiro instante, ficarmos sensíveis a ele e percebermos que, de facto, nós vivemos nesse ciberespaço. Já não estamos só no domínio material, mas numa dimensão absolutamente envolvente de todas as nossas atividades, independentemente da geração a que pertencemos, mesmo as pessoas que não têm aquilo que eu habitualmente designo de imigrantes digitais, que são aqueles que chegam a um território novo e mais ou menos inóspito e que não conhecem a linguagem. Eu próprio nasci em 72 e aprendi stenografia. Isto significa que, portanto, venho eu próprio aqui no papel de imigrante digital, tive que aprender uma linguagem que estou a aprender todos os dias, tal qual um imigrante na década de 50 e 60 chegava à França ou ao Luxemburgo ou à Suíça e tinha que aprender a língua e os costumes da sociedade que pretendia integrar. Ora, vemos então aqui um conjunto de características que permitem decifrar o ciberespaço enquanto tal. Percebemos que falamos em espaços virtuais, na medida em que não são palpáveis, há uma condição de ubiquidade que, de algum modo, nos permite ter a ilusão de presença à distância, quando fazemos uma chamada em videoconferência ou quando falamos através de um protocolo de voz com alguém que está a 8 horas de distância, num fuso horário na Oceania, por exemplo, percebemos que há uma proximidade que era impensável há alguns anos atrás. Ou seja, sem esta dimensão ciberespacial que permite, como se vê ali, a instantaneidade, a ubiquidade, a própria noção, talvez aquela que é ali mais estranha, de reversibilidade. Reparem que durante anos nós crescemos a ver televisão, vamos falar de um produto de média que é um produto direcional, e hoje temos uma experiência de televisão que é completamente nova. Porquê? Porque ela é uma experiência de televisão no ciberespaço. O que é que eu estou a querer dizer por isso? Que qualquer pessoa hoje vê um conteúdo que pretende, a que horas pretender, no lugar onde estiver, com o suporte físico que tiver ao seu alcance. Era algo impensável, por exemplo, na década de 80 do século passado. Nós esperávamos pela nossa série preferida 8 dias. E hoje é um desafio para quem aqui lida com crianças ou adolescentes explicar-lhes que há um produto que eles querem consumir e que não está disponível naquele momento, porque eles estão perfeitamente integrados nesta dimensão reversível do ciberespaço. Ou seja, eu posso interromper o conteúdo e retomá-lo quando abro o computador, volto ao ponto onde estava, posso voltar para trás, começar do início, as vezes que eu quiser. E isso é garantido graças ao que está na base do ciberespaço, que é, no fundo, uma linguagem tal que nós precisamos todos ir aprendendo, pelo menos aqueles que, como eu, são imigrantes digitais, que é uma linguagem de zeros e uns. Se quiserem, olhando para um céu estrelado, que é físico, onde nós vemos pontos de luz, no ciberespaço o que nós veríamos, se pudéssemos, seriam zeros e uns. Ou seja, toda a comunicação que se estabelece entre máquinas é assente em sequências de zeros e uns. Isto é, quando nós pensamos nos seres humanos, que têm uma sequência de DNA, que é característica de cada pessoa, olhando, fazendo esta transposição daquilo que é um fenótipo, que é um conjunto alfanumérico de letras, caracteres e números, algarismos, melhor dito, pensemos que no campo digital o que existem são apenas sequências infinitas de zeros e uns, com quantidades e sequências de zeros e uns variáveis, justamente para permitir que haja identidades digitais.
Muito bem, essas identidades digitais são aquilo que, no fundo, nos permite interagir no ciberespaço. E nós próprios, cada um de nós, terá no futuro uma identidade digital que nos permitirá ser reconhecidos em sistemas, em redes digitais, que podem ser simplesmente uma repartição de finanças, a garagem do condomínio ou a farmácia onde vamos buscar medicamentos. Essa identificação digital das pessoas, que de algum modo também ela já foi desenhada em alguns modelos de ficção científica, implica, nesses mesmos modelos de ficção, uma espécie de chip que se coloca na mão ou no braço da pessoa. Hoje percebemos que já não vai ser necessária essa intrusão física, porque, do ponto de vista da neurofisiologia, passa a haver aqui alguns campos de análise que já defendem a ideia de que será possível incorporar um sistema digital, se quiserem, biónico, que é um termo aparentemente estranho, mas que designa estruturas que são integráveis no tecido humano. Enfim, sem querer tornar aqui o nosso debate sobre o ciberespaço demasiado futurista, porque, enfim, há pouco ainda dizia, o Gibson escreveu sobre o ciberespaço em 82, numa obra de 2025, que é daqui a 6 anos, ou menos do que isso. Conceito de cibersegurança. De que forma é que ele é, e eu trago-vos aqui a noção pura e dura, tal como está na Estratégia Nacional de Cibersegurança, que é, como sabem, tutelada pelo Gabinete Nacional de Segurança. O Centro Nacional de Cibersegurança tem desta à sua frente o Sr. Contra-Almirante António Gambeiro Marques, que, com o coordenador Lino Santos, tem feito um trabalho notável na promoção daquilo que é a cidadania cibersegura. Aliás, no final lançarei esse repto de vos levar a consultar a informação no âmbito do Centro Nacional de Cibersegurança, porque é um conjunto de medidas que estão disponíveis gratuitamente, às quais podemos aceder. Ontem houve um seminário na Escola Profissional do Ribatejo, aqui bem perto, em Tremês, se não me falhar a memória, em Tremês, justamente organizado pelo Centro Nacional de Cibersegurança. Portanto, a noção de cibersegurança, tal como é definida na nossa Estratégia Nacional, podem ver ali, obriga a que exista um conjunto de medidas, e isto é válido para instituições públicas e privadas, para as empresas, mas, e aqui está o mais interessante, para cada um de nós. Como veremos adiante, qualquer ator, qualquer cidadão que interage no ciberespaço tem o poder de produzir algum dano nessa mesma infraestrutura. Se tiver, evidentemente, essa intenção, ou se, por outro lado, não estiver devidamente apetrechado de ferramentas, de capacidades de sensibilização para evitar esse desastre ou esse acidente. No fundo, a cibersegurança, veremos no final, é a responsabilidade de todos. Aqui uma noção do Sr. Coronel Paulo Viegas Nunes, que tive a honra e o privilégio de conhecer no Instituto de Defesa Nacional na altura, e que tem assim uma noção mais simples e mais terra a terra, como se costuma dizer, da cibersegurança. Ela serve, se quiserem, para garantir um policiamento das ações que possam, de algum modo, configurar práticas de cibercrime. Sendo que o cibercrime tem, obviamente, diplomas e regulamentação legal associada, que não iremos aqui explorar, mas o cibercrime, como imaginam, é toda e qualquer prática que vise produzir dano numa qualquer estrutura, empresa ou pessoa, ou bem particular, através de mecanismos informáticos ou cibernéticos. A palavra cibernética é muitas vezes usada aqui e olhamos aqui talvez para aquilo que foi o primeiro caso de um incidente cibernético, tal como é destacado na historiografia, na historiografia contemporânea, as máquinas de Turing, ou a máquina de Turing, que foi desenhada pelo próprio Alan Turing. Ele começou a descodificar em Inglaterra em 1936, e atribui-se dali, alguns historiadores pelo menos atribuem a responsabilidade na redução ou na antecipação do fim da guerra
em 2 a 4 anos, por conta do seu trabalho de descodificar o enigma. Como sabem, o regime nazi desenvolveu uma tecnologia de encriptação, conhecida por enigma, e essa capacidade de codificação haveria de ter o seu contraparte, justamente a bomba, assim era designada a máquina de Turing, que nos anos, a partir de 36, começou a produzir dano naquilo que eram as comunicações. Reparem como já nesta altura a informação está na base do poder. E quando falamos em ciberdefesa e cibersegurança, é disso que falamos. Vejam os casos recentes da diplomacia, da questão ucraniana versus Donald Trump, as questões que envolvem a Arábia Saudita, o norte do Iraque, a questão do partido, do PKK, que é um partido de libertação curda, que está ali acantonado numa região a sudeste, aliás, da Turquia. Enfim, como é que estes fenómenos da diplomacia global hoje assentam sempre neste domínio da informação, do acesso à informação privilegiada, no seu controle, como forma de usar contra um determinado poder ou fonte de poder. Ali uma nota histórica apenas, para quem gostar de cinema, a máquina de Turing tem um filme documentário que se chama The Imitation Game, em inglês, não conheço a tradução no título em português, mas haverá ali alguns num vídeo online, um filme que retrata a história da máquina de Turing. Esta resenha histórica faz-se aqui também para dar uma noção que é a partir da Guerra Fria que começamos a pensar em cibersegurança propriamente dito, ou olhar para as questões da cibersegurança justamente a partir da criação da internet. O ARPANET é a primeira experiência de uma rede de computadores. Ela nasce dentro do Pentágono, numa agência que é justamente a Agência de Pesquisa Avançada, Agência de Projetos de Pesquisa Avançada em português, que estava sob a égide do Pentágono e que envolveu ainda a Universidade de Stanford, o MIT, portanto, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts e a Universidade da Califórnia, e que foram, vejam aqui a ligação entre infraestrutura militar e académica, como ela é sempre profícua, que veio dar origem à primeira geração de internet e que era conhecida por ARPANET. Era apenas geograficamente limitada, veio depois a ter avanços a partir da década de 80 com o trabalho do Tim Berners-Lee, que se conhece subejamente em 1989, é o arranque da internet propriamente dita, a partir de experiências que ele conduziu com colegas do CERN, na altura em Geneve, e, como sabem, a internet é, na sua gênese, uma infraestrutura informática militar, ou seja, a estrutura original era militar. Ela aproveitou as ligações submarinas, transatlânticas, transoceânicas, porque falamos também aqui do Pacífico e do Índico, e que estabelecem essa possibilidade de comunicação integrada à volta do mundo. Claro que hoje a internet é uma infraestrutura que está devidamente assente e, se quiserem, regulada do ponto de vista civil e entregue a empresas de foro privado, embora subsista naturalmente uma infraestrutura militar que diz respeito à soberania dos Estados e garante, aliás, essa mesma soberania. Classificando os incidentes, ou seja, em cibersegurança falamos de incidentes e não de acidentes, até porque a noção de acidente tecnicamente implica que há uma ferida ou há um golpe físico no corpo, portanto não há aqui acidentes, falamos de incidentes críticos e há aqui uma taxonomia que é importante reter, porque ela elenca a quantidade e a especificidade desses mesmos acidentes. Eu queria só perguntar, por causa da dimensão da nossa apresentação, se ao fundo é visível, os caracteres são bem visíveis. Desculpem-me, podemos ampliar um bocadinho a... Não tem possibilidade. Pois, estamos a fazer a gravação, não é? Não, muito porque bem. não tem estrutura. Não, exatamente. Muito bem. Bom, os incidentes, eu dou essa classificação oralmente. Aquilo que chamamos de malware, que é um termo, lá está, mais um anglicismo, significa
uma ferramenta, se quiserem, de malícia que é introduzida numa rede de computadores. Malícia, dito aqui com algum romantismo, para se perceber de onde vem o mal. Malware. Conhecem a expressão software, que designa os programas que fazem funcionar as redes e os computadores, naturalmente. Ora, o malware implica que essa ferramenta é má. Ela vai introduzir aqui alguma coisa de perigoso. E o malware está organizado em 4 categorias. Infecção simples. E uma infecção simples é uma coisa que acontece milhões de vezes por segundo com dispositivos deste género, que são as famosas penas USB que todos usamos no nosso dia a dia. As infecções, se quiserem, os vírus, aquilo que são vírus informáticos, propagam-se muito facilmente através de suportes físicos e através de mensagens de correio eletrónico, naturalmente, e também já ao nível dos smartphones, através de mensagens nas aplicações das redes sociais. Muito bem. Esta capacidade de infectar consiste justamente num aplicativo que vai produzir dano no suporte do outro. Ele pode lá ficar adormecido durante algum tempo, até ser ativado por um comportamento que nós tenhamos perante a nossa máquina, e é quando ele é ativado, imaginem, eu posso ter uma ferramenta de software que funciona como uma porta giratória dentro do computador, a partir do momento em que ele é assimilado, e num determinado momento previamente programado, eu não tenho a noção de que estou a fazer isso, mas estou a abrir a porta do meu computador a estranhos que podem estar do outro lado do mundo. Isso é um caso clássico de infecção, que é ali a nossa primeira noção de malware, mas que depois tem ali o fator de distribuição, como é que ele é distribuído na rede. Aquele CIC que está por baixo significa comando e controlo, são ferramentas de comando e controlo mais avançadas que permitem que eu comande a máquina à distância. Recentemente há um caso identificado em Portugal de um aplicativo de malware que foi testado e que conseguiu ativar à distância o telemóvel de uma pessoa para gravar as conversas que ela estava a ter. Ou seja, imaginem que estão com o vosso telefone na reunião, mais alto nível, e alguém acede através da rede. Atenção, é um telemóvel ligado à internet, não é um telemóvel da primeira geração, que se calhar muitos de nós ainda recordam, com teclas, não é? Portanto, os telefones mais simples, ainda hoje são muitas vezes uma exigência em determinados territórios onde entramos, não nos deixam entrar com o chamado smartphone, com o telefone esperto. Apenas permitem aquilo que é menos esperto. Porquê? Porque o que é menos esperto não é vulnerável. Temos aqui outra palavra-chave, que é a palavra vulnerabilidade. Devemos voltar a ela mais adiante. Ataques à disponibilidade, conhecidos por DOS ou DDoS. DOS é uma sigla em inglês, que também vão encontrar muitas vezes, que significa Denial of Service, ou seja, negação de serviços. E o DDoS significa Distributed Denial of Service, peço desculpa, ou seja, é um ataque distribuído na rede. Portanto, o DOS é para uma máquina, o DDoS é para uma rede inteira. E o que é que eu faço com um ataque DOS? Olhem, posso, por exemplo, parar a linha de produção de uma fábrica de leite da Jerónimo Martins em Pingo Doce, em Porto Alegre. Vejam que é um ato falhado, a gente diz Jerónimo Martins, e eu, como trabalho com eles também, digo logo Pingo Doce. A Jerónimo Martins tem uma fábrica de laticínios em Porto Alegre, inaugurada no início do ano passado. Eu posso, através de um ataque DOS, impedir a operação dessa fábrica, ou de uma auto-Europa, ou posso impedir o fornecimento de eletricidade ou da cidade, ou até o país, ou posso cortar o abastecimento de água da EPAL em Lisboa, e faço isso apenas com os dedos e um teclado. O meu estimado amigo e professor também em tempos, José Trebolé, do Instituto Superior Técnico, diz com alguma graça, disse, e até foi bastante polémico na época, conseguia fechar as infraestruturas do governo, com atacar e bloqueá-las com 100 euros e pouco mais de 100 euros em mão de obra paga a técnicos para fechar as infraestruturas. Ele, quando diz isto,
no fundo, a sua visão habitualmente crítica. Quem o conhece aqui sabe, ele de vez em quando aparece em programas de televisão, o professor técnico, de resto, o grande mentor do INESC, do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, em Lisboa do Porto, e é um homem que tem feito um grande trabalho nesta área, naturalmente é quase um ícone para os estudiosos e investigadores nesta matéria, e ele teve essa tirada há pouco tempo, num meio de comunicação social, que provocou bastante celeuma. Mas há uma questão que vos posso adiantar. Independentemente do soundbite, portanto, aquilo que ele disse é uma realidade. Nós não temos infraestruturas críticas preparadas em termos de capacidade ou de operacionalidade mínima de subsistência. Estamos a fazer esse caminho, é um caminho que se está a fazer, lentamente, mas que obriga a investimentos, tem custos elevados, e neste momento ainda não estamos, se quiserem, no nível onde gostaríamos e deveríamos, porventura, de estar. Felizmente que a dimensão do país e a sua cultura de bons costumes tem permitido, e ainda bem, que não haja males maiores a este nível. Até ver. Portanto, os ataques de DOS ou de DOS são, portanto, ataques de sabotagem, que visam sabotar as máquinas, sabotar redes. Depois temos incidentes de recolha de informação que fazem o quê? Estão ali 3 palavrões em inglês. Eu compreendo, e como português que sou e amante da língua, faço sempre um esforço por traduzir. Embora reconheça que os termos que os meus ilustres assistentes irão encontrar no dia-a-dia são estes. E, portanto, se eu não os usar, também estou aqui a cometer o pecado de não vos deixar com a informação atualizada. E assim poderem ser amanhã os devidos termos. Ora, a recolha de informação o que é que faz? Faz o scan, que são programas muito simples, que nós, sem querer, temos ativados num anexo de e-mail e que fazem um varrimento daquilo que nós temos no nosso computador. Ainda bem que na maioria de nós, utilizadores, não há assim nada muito crítico, mas imaginem que isto também acontece em máquinas com elevado grau de criticidade, usadas por primeiros ministros, secretários de Estado, ministros de diversas tutelas, enfim, altos representantes da nação, que correm também estes riscos e muitas vezes não têm o awareness ou não têm a sensibilidade para estas questões. Lá iremos a alguns exemplos para vos falar em passwords, que é sempre um aspecto curioso e que, porventura, aqui toda a gente conhece, porque toda a gente tem pelo menos uma password. Ataques de sniffing e de phishing. Sniffing, os cães fazem muito isto, faram. Sniffing é farejar. É como se eu introduzisse uma ferramenta, não é como, é realmente, introduzo um pequeno aplicativo que vou agarrar no meu computador sem ter a verdadeira noção disso. Como é que isto funciona? Imaginem, qual é o método mais comum? Faturas falsas. A pessoa recebe uma fatura de EDP, como cliente de EDP que é, e com a maior credulidade vai ver a fatura. A fatura de EDP não é maior. O problema é quando abre a fatura, e isso já não se vê, está, ao fazer o download da fatura, está também a abrir a porta do computador a um pequeno verme que vai instalar-se numa partição dentro da sua máquina e que vai fazer o sniffing, vai cheirar. E isto, mais uma vez, pode-nos acontecer a nós que não temos nada muito crítico no nosso computador, mas pode acontecer também que tenhamos. E aí alguém vai saber o que é que nós lá temos. Os ataques de sniffing implicam, portanto, programas muito simples, são linhas, 2 ou 3 linhas de código, imaginem, menos de um parágrafo, em termos de informação escrita, em termos informáticos, uma coisa muito simples de fazer. E os ataques de phishing, que já são outra coisa, que nós também sofremos bastante quando recebemos inquéritos ou quando surgem sites que queremos visitar e nos são pedidas informações. Ou seja, o phishing vem do ato de pescar, ou seja, eu vou pescar, eu vou aqui introduzir no meu contacto com as pessoas, com as empresas, com as organizações, vou introduzir aqui elementos que me permitem ter conhecimento sobre elas. Enfim, e vou estar a recolher dados pessoais. Os dados pessoais, como sabem, sendo informação, são hoje um ativo crucial das organizações. Paga-se muito por bases de dados, de e-mails, de endereços, de telefones,
de nomes. E, portanto, o negócio de que estamos a falar, que se mede em escalas de bilhões, há uma seguradora que trabalha muito este aspecto em termos de segurança, que estima que haja perdas na casa dos 206 bilhões de dólares por ano, portanto, acima dos 200 bilhões de dólares por ano, em perdas provocadas só com ataques deste género. Visam fazer roubos de identidade, enfim, trabalhar aspectos ligados ao crédito, às passwords de contas bancárias, aos próprios códigos dos cartões de crédito. Portanto, o phishing é uma das formas de recolha de informação mais comum. Depois temos ataques de intrusão, exploram-se vulnerabilidades e comprometem-se contas, ou seja, tenta-se, no fundo, personificar alguém no acesso a uma determinada rede. Segurança de informação é um outro tipo de incidente. A fraude, o conteúdo abusivo ou spam, que toda a gente conhece, que são publicidades que são enviadas, é como a publicidade que aparece no correio e que nós não desejamos, não tem endereço. O spam é isso, mas na internet, em termos de correio eletrónico. Afeta também direitos de autor, enfim, depois mais alguns aspectos. E há ainda ali o outro, que é sempre um campo muito desagradável, porque o outro dá espaço para muita coisa. No fundo, os incidentes são classificados desta forma, e aqui mostro-vos um incidente em particular com uma mensagem típica de um tipo de ameaça que é conhecida por ransomware. E o ransomware é o quê? Imaginem que nos anos 30, 40, no faroeste americano havia raptos, durante a conquista do Oeste, as máfias, mais tarde as máfias de Nova Iorque, faziam muitos raptos. Nós todos temos a noção de que é um rapto. Há uma pessoa que é raptada e pede-se um resgate. Hoje, nós vivemos uma dimensão completamente diversa neste aspecto. Praticamente não existem raptos, ou pelo menos não pela frequência e dimensão do passado, raptos de pessoas, mas capturam-se redes de informática. E quando eu capturo uma rede informática, basicamente o que estou a fazer, e o caso recente é deste ano, na zona de Leiria, numa empresa do setor dos moldes, cujo proprietário estava no casamento da filha, quando recebe uma chamada anónima a dizer-lhe: meu amigo, até segunda-feira ao meio-dia, deposite lá 200 mil euros neste IBAN que vamos aqui mandar, senão a fábrica não arranca. E isto é um exemplo típico do que é um ransomware, ou seja, a tal ferramenta informática que permite entrar na rede e parar a produção de uma fábrica. E depois só deixo avançar quando me pagar. Também acontece isto com a retenção de dados. Eu não paro a produção de nada, numa escala mais simples, mas tranco o acesso aos dados. A pessoa chega ao computador e ele não abre, não arranca, não consegue aceder aos dados. E para aceder aos dados vai precisar de pagar por isso. Porque do outro lado está um criminoso, ou se quiserem, um cibercriminoso. Portanto, esta ideia, isto é uma linguagem, é uma mensagem típica de resposta a um ataque de ransomware, a dizer: foste bloqueado, foste atacado e os fecheiros estão encriptados de acordo com um algoritmo que está ali, o AES 256, enfim, é uma questão mais tecnológica com a qual não vos quero amassar, e depois tem o e-mail para onde deverá ser feito o contacto após o pagamento da quantia pedida. Portanto, esta forma de cibercrime é cada vez mais frequente, atenção, inclusive em Portugal. Mostro-vos aqui um exemplo de um ecrã de malware que tem ali, este projeto é um projeto muito conhecido, que é o LOIC, que foi desenvolvido, aliás, se nós soubéssemos quem o desenvolveu, não teria interesse nenhum. Portanto, trata-se de organizações anónimas que desenvolvem este tipo de ferramenta. O LOIC significa Low Orbit Ion Cannon, ou seja, é um canhão de órbita baixa, um canhão de íons de órbita baixa. Isto é ficção científica, pura e dura, do ponto de vista do desenho, mas este é o aspecto de um programa usado para atacar redes. Se quiserem, é um ecrã típico de quem está, se eu fosse um cibercriminoso, podia recorrer a esta ferramenta.
E esta ferramenta está disponível online, o que é mais grave. Eu posso ir à internet, descarregar este programa e depois vou trabalhar ali naqueles campos e dizer quem é que quer atacar. Coloco lá o endereço IP da pessoa ou da instituição e até escrevo a mensagem. Alguns até com alguma graça escrevo a mensagem que quer que apareça quando a pessoa ligar ao computador. E portanto, a forma como isto hoje acontece, a liberdade, se quiserem, que existe na internet, daquilo que é conhecido por Dark Web, que é um outro anglicismo, ou Darknet, se quiserem, que é uma outra internet que nós não conhecemos no nosso dia-a-dia, é, se quiserem, o lado negro da internet. Para quem aqui conhece o universo da Guerra das Estrelas, o lado negro é, de facto, onde residem estes hackers, conhecidos como tal, piratas informáticos, cibercriminosos, que, de facto, notem, ganham vida a fazer isto. Estamos a falar de um negócio e não de um passatempo. Há empresas formadas em torno deste negócio. Portanto, não estamos a falar daqui da cibersegurança no ciberespaço numa perspectiva mais ou menos, enfim, teórica. Na prática, ela de facto constitui um negócio hoje e há, como digo, empresas cotadas em bolsa e que se dedicam a este tipo de negócios, com atividades paralelas, enfim, como há outras mais antigas que todos conhecemos. Um aspecto interessante, que é este, não importa em detalhe ali a dimensão da apresentação, de facto não ajuda, mas é a noção de que uma vez alvo, alvo para sempre, quer dizer que a percentagem de indústrias que são atacadas reiteradamente cresce todos os anos e, como imaginam, as que são mais atacadas são as do setor financeiro. É o setor financeiro aquele que mais sofre ataques de cibernéticos. Neste caso, posso dar o valor, são 18% dos ataques em todo o mundo, esta pesquisa é global, 18% atuam no setor financeiro, ali por região, nas regiões das Américas, 63% em 2018, as empresas que foram reatacadas. Reparem, praticamente 70% das empresas atacadas sofrem mais do que um ataque por ano, o que é sintomático do ponto de vista, por um lado, do seu grau de exposição, por outro, da ausência de medidas de recobro, de mitigação, também porventura, por se tratarem de grandes corporações com elevada capacidade financeira, que se tornam atrativas para quem quer pedir um resgate, porque é disto que estamos a falar. Impacto direto nos negócios, cá está o estudo da seguradora que vos falei. O principal problema do ciberataque é sempre o dano na reputação. Ou seja, quando eu tenho uma empresa que sofre um ataque cibernético, eu tenho sempre danos elevados na reputação. Imaginem um banco, imaginem uma instituição financeira, imaginem do ponto de vista, por exemplo, da área dos seguros, que se dedica, no fundo, a garantir a nossa segurança, ou, se pensarmos em instituições públicas, em instituições que nós colocamos acima de quaisquer suspeitas. Vamos pensar em instituições particulares de solidariedade social. Quando acontece isto, que é semelhante, se quiserem, a um terremoto do ponto de vista da reputação e da imagem da organização, é esse valor que está ali, 61% se quiserem, das empresas são as que têm maior, o dano que mais classificam é o dano reputacional. Depois, a paragem do negócio, que já aqui referi, da forma como o negócio pode ser interrompido, praticamente metade, portanto 49% dos casos, 45% para danos perdidos, propriedade intelectual, 20%, que é uma coisa também muito procurada. Estamos a falar aqui de patentes e de segredos industriais que são capturados e que, portanto, afetam largamente os investimentos de qualquer organização. E depois as auditorias por parte dos organismos reguladores, nos websites inativos, os custos de notificação são a extorsão também, que têm valores já mais residuais, embora aconteça. De qualquer modo, daqui a ideia é reforçar a noção dos danos reputacionais como aquilo que nos deixa mais limitado. É preciso, portanto, pensar em segurança por defeito, ou seja, olhando para ali
percebemos que o número de utilizadores da internet já ultrapassou e muito os 3 bilhões nesta altura, e que cada vez mais temos dispositivos conectados. Nós pensamos, desde a nossa casa, em que temos um smartphone e uma box, uma televisão por cabo, uma ligação à internet, até ao próprio edifício ou condomínio onde vivemos, passando por autoestradas, por aeroportos, estações de caminho de ferro, restaurantes, centros comerciais, hospitais. Portanto, a conectividade é algo absolutamente omnipresente deste ponto de vista. E aquilo que vai acontecer nos próximos anos é um agravamento desta circunstância. Já ouvimos falar em inteligência artificial, já todos ouvimos falar em robôs. Aliás, os robôs são uma criação até bastante antiga, devo dizer-vos, mas no presente, em que os conhecemos por botnets, ou seja, robôs que trabalham na internet, são, de facto, dispositivos que têm já capacidades de inteligência artificial. E são aquilo que vos permite, por exemplo, quando acedem a um determinado site, ter lá uma caixinha de mensagens em que aparece logo um pop-up a dizer: precisa de alguma coisa, posso esclarecer-me em algum assunto, boa tarde, e até tem uma fotografia. E, de uma forma mais ou menos incrédula, poderíamos pensar que estava alguém do outro lado da rede, mas não está. Aquilo é um robô. É um robô. Não é um robô de metal, mais ou menos eletromecânico, mas é um robô cibernético. É uma aplicação informática que está ali. E elas vão ser cada vez mais constantes no nosso dia a dia. De algum modo, quanto maior a nossa presença, se quiserem, dependência destes dispositivos, mais alta é a nossa exposição ao risco. É por isso que, e volto ao Sr. Professor Tribolé, como a Graça diz sempre isso, nunca te esqueças do papelinho. Ou seja, uma organização consciente no tempo atual não há problema nenhum, não há antagonismo nenhum entre papel e digital, pode e deve ter o tal papelinho onde tem as operações definidas para 2, 3 dias, sob pena de ficar completamente impossibilitado, se depender a 100% do sistema informático. Eu dou-vos um exemplo concreto, talvez o ciber-evento, falemos do Turing em 36, o ciber-evento humano mais recente que tivemos foi dos motoristas de transportes de matérias perigosas. Eles explicaram com a sua linguagem qual era o seu problema e conseguiram bloquear o país em boa parte e até contribuíram para se expor a algumas realidades como o abastecimento diário de GP, portanto, do jet viu ao aeroporto de Lisboa a partir de Aveiras, enfim, realidades que não eram, enfim, tal como acontece em Lolé, onde o combustível também vai da estação de caminho de ferro de Lolé por caminhão ao aeroporto de Faro. E, portanto, estes motoristas conseguiram bloquear uma boa parte das operações aeroportuárias, já não falo dos consumidores particulares, mas dos aeroportos, sobretudo, a partir deste ciber-evento humano, em que eles se reuniram e bloquearam. Ora, isto é o que pode acontecer, de um ponto de vista informático, de uma forma muito mais fácil. Bloquear o acesso à eletricidade, bloquear a rede de águas, bloquear os cuidados hospitalares, por exemplo. É possível que isso aconteça. O facto de ser possível por si só não implica que vá acontecer, mas o risco está lá e deve ser pensado e tomadas as medidas de mitigação necessárias. Ora, modelos de cibersegurança tradicionais foram pensados para combatar barreiras ou para travar ataques a barreiras, e hoje nós precisamos de pensar a cibersegurança um bocadinho mais além, no sentido daquilo que é um modelo de segurança que vem de dentro, ou seja, que não está no exterior. Vamos pensar que a cibersegurança, quando começa a ser idealizada, toma como ponto de partida a noção de fortaleza, de ameaça. Ou seja, eu tenho aqui o meu forte e há uma ameaça que vem do exterior. Eu tenho que ter barreiras para me defender. Hoje eu tenho que perceber que a cibersegurança não está numa fortaleza. A cibersegurança está na minha capacidade de adaptação. Há uma imagem que usamos por vezes mais em África, que é a do leão, sobre o que tem a ver com um par de sapatilhas. Quando temos que fugir do leão, é melhor calçar as sapatilhas e fugir. E
aqui nós precisamos de ter umas boas sapatilhas e uma boa capacidade de adaptação para responder à constante mutação dos ataques. Porque a ideia de fortaleza é uma noção estática. E em cibersegurança hoje não há nada de estático. Tudo está em constante movimento. E essa dinâmica deve obrigar-nos a ter capacidade de resposta que evite, por exemplo, como podem ver ali, enfim, pelo menos aqui os ilustres assistentes da primeira linha, que na Austrália, no ano passado, numa auditoria feita ao governo australiano, como sabem, é uma nação que foi construída ou foi edificada por colonos oriundos do Reino Unido, portanto aquilo primeiramente foi uma prisão, foi quase um campo de desterro, e hoje o governo australiano tem 1.400 membros que usam a mesma password de acesso aos postos de trabalho, que é a password 123. E isso acontece também aqui em Portugal. Não serão 1.400, mas uma boa quantidade. E nem vou falar dos post-its colados no monitor. Qualquer pessoa chega e vê qual é o código de acesso. E bem assim as carteiras de cada um de nós que têm os códigos e os cartões com senhas e que nós frequentemente perdemos a noção do risco a que estamos a colocar-nos. Uma noção sobre tranquilidade e sobre aquilo que é o Shadow IT, que está ali também. O Shadow IT, ou o IT, da sombra, IT é a informação, ou Information Technology, portanto, os técnicos que trabalham na área da informática, e como é que eles são um dos principais fatores de disrupção em matéria de cibersegurança. Quero dizer que, quando nós pensamos estes aspectos, frequentemente vamos à procura dos técnicos de informática, mas esquecemos sempre que é ao nível do C-level, do topo da hierarquia, que é preciso trabalhar. Porque é o topo da hierarquia que tem pouca experiência e pouco conhecimento sobre isso. Ou seja, quando nós vamos falar nisto às empresas, as equipas de TI estão perfeitamente dentro do assunto. E, portanto, aquilo é quase que estamos ali a conversar sobre o assunto, porque eles sabem tanto como nós, ou têm já uma boa visão da matéria. O que nos importa é sempre, ou devia ser, o C-level, e cá está a noção de que a liderança deve ser a primeira a dar o exemplo, a primeira a tirar-se para a piscina e, se assim for, todos na organização vão atrás. Muitas vezes focamos-nos na área da IT e esquecemos que eles já percebem muito disto. Precisamos é de ir aos topos organizacionais, porque aí é que está a carência de conhecimento. Aí é que há, como costumo dizer, servidores de carbono menos capazes. Servidores de carbono somos todos nós, que somos também imigrantes digitais, pela amostra que têm em sala, e, portanto, de algum modo, deixar aqui esta última nota sobre capacitação em cibersegurança e aquilo que são ideias-chave. Tem que haver doutrina, tem que haver competências desenvolvidas especificamente para esta área, tem que haver investimento, naturalmente, em tecnologia e equipamentos, tem que haver interoperabilidade, um outro problema que muitas vezes também nos assola, a incapacidade de estabelecermos, por causa das leis de concurso público também, muitas vezes, que afetam estas dinâmicas, sistemas interoperáveis, quer dizer que não faz sentido pensar nisto com sistemas que depois não comunicam entre si. Forças de segurança, proteção civil, corpos de bombeiros, enfim, todas as áreas institucionais que regulam e são essenciais ao funcionamento da sociedade devem trabalhar em contexto de interoperabilidade e, naturalmente, a liderança do processo. O papel da liderança passa sempre, portanto, por um reforço do investimento nesta matéria, por estabelecer estímulos à superação da complexidade, o tal exemplo que o líder deve dar sempre, em todos os contextos e neste em particular, trazer a inovação para dentro da organização, porque ela é incontornável, não vale a pena combater esta realidade. É inevitável ter de viver com ela e, portanto, tirar o melhor partido dela será o mais aconselhável e, finalmente, liderar com base em confiança, em responsabilidade, num processo construtivo que permita estabelecer aqui um equilíbrio duradouro entre aquilo que é a segurança de pessoas e bens e a privacidade de cada um.